entre nós. Silêncio, Silêncio, silêncio. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala, Meu Deus, para mim. Eu preciso escutar. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Márcia. Que Deus abençoe a tua vida. Mais um dia de vitória, mais um dia adorando ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmã que está entrando. Aleluia. Fala ao meu ministério. Aleluia. A igreja precisa de ouvir. Aleluia. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. As crianças também querem ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoe essa live, Senhor. Silêncio. Deus está falando Entre nós. Aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Silêncio, Eu quero ouvir a sua voz. Quero ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Que Deus quer falar conosco hoje é tremendo. Eu já sinto a presença de Deus. Eu já sinto a presença do Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. Nós estamos falando sobre perseguição. Um tema que abrange muitas coisas, que foi a perseguição de Davi. Como Davi superou tudo aquilo que ele passou. E porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitos pregam sobre Davi, sobre a parte do adultério, mas não pregam o que ele foi realmente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Pai, eu apresento a minha vida diante do teu altar, diante da tua presença. Me usa, Senhor, como canal de bênção, usa a minha boca, as minhas palavras, o meu corpo, o meu ser, diante da tua presença. Eu apresento a minha vida, Senhor, e eu clamo a Ti para que Tu venha, Espírito Santo, falar aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Fala, Senhor, conosco. Neste dia, Senhor, eu apresento a minha vida e apresento todas as pessoas que estarão ouvindo essa live. Que Deus venha abençoar, em nome de Jesus Cristo, a tua vida. Que Deus venha falar contigo, venha falar comigo, em nome de Jesus. Para o Senhor, irmão Sandoval José, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Silêncio. Deus está falando entre nós. Aleluia. Silêncio. Silêncio. Eu quero ouvir a sua voz. Você quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Aleluia.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada por estar aí conosco, participando de mais uma live, onde a palavra do Senhor está em 1 Samuel. Vamos ver o que o Senhor tem para conosco hoje. Está em 1 Samuel, capítulo 31, que fala sobre a morte de Saul. Quando Saul morre, quando Saul estava no final da sua jornada como rei. Estava na hora da virada de Davi assumir o trono. Saul, como nós sabemos, ele perseguiu Davi por muitos anos. Quando ele soube que Deus tinha uma promessa na vida de Davi, ele não se aguentou, e a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus tomava a vida de Saul. E ele não podia ver Davi. E assim acontece no teu ministério. Muitas das vezes tu não entende por que o teu inimigo, aquele que te persegue, não pode suportar a presença tua na frente dele. Porque a unção de Deus que está sobre a tua vida. A unção do Senhor, quando o Senhor ele te faz uma promessa, ele já te unge para aquela promessa. Ele já te prepara para aquela promessa. E Davi, quando ele ainda não sabia o que era ser um rei, ele apenas conhecia um rei, mas ele não sabia o que era aquilo, o que significava aquilo que Deus estava falando com ele. Ele enfrenta com o filisteu Golias, que nós conhecemos essa história. Muitos pregadores pregam sobre o gigante Golias, e pregam a valentia de um pequeno moço que não era considerado nem capaz de vencer aquela batalha, e porque Deus já o havia escolhido, Deus já o havia ungido, ele venceu. Muitos pensam que porque é por causa de estatura, de tamanho, não. É pela unção de Deus, é pela promessa que está sobre a tua vida e sobre a minha vida. E hoje Deus quer falar com você sobre o final da perseguição. Nós estamos essa semana falando sobre toda a perseguição que houve com Davi, quando o Saul o perseguia. Nós estamos aí em várias lives falando sobre o mesmo assunto. E hoje nós estamos aí no final deste tema muito rico, que nós poderíamos falar mais um mês sobre ele, sobre como era aquele homem segundo o coração de Deus, como era Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que você também quer chegar nessa altura, na plenitude, na altura perfeita para agradar a Deus. E aí vamos ver que Saul morreu. A peleja 1 Samuel capítulo 31, do versículo 3 em diante. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a me atravessarem e escarnecerem de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Agora nós vamos aqui no livro de 2 Samuel, onde diz que Saul não estava morto. Ele se lança sobre a espada dele para não morrer na mão do inimigo, que era os filisteus. Ele se lança, já que o pajem não quis fazer, ele mesmo se lança, porque ele preferia morrer de outra maneira do que morrer na mão do inimigo dele, que ele pelejou por muitas vezes. Então, se eles tocassem na vida de Saul, eles iriam fazer horrores com ele. Ele sabia disso, porque nós sabemos que cair na mão do inimigo não é boa coisa, e ele sabia o que eles iriam fazer com ele.
Saul já havia consultado aquela mulher Petonisa que para invocar o espírito de Samuel, ele foi ter com ela porque ele queria uma resposta de Deus. Era um homem que já estava em desobediência, esse homem já estava fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus. O próprio Samuel havia dito a ele que ele havia sido rejeitado por Deus, porém ele ainda continuava insistindo. A insistência do homem, quando ele desagrada a Deus, ele não teve arrependimento, ele até sentiu aquilo, mas ele continuou do mesmo jeito, ele não teve uma mudança, ele continuou sendo aquele homem perverso que não obedecia a Deus. Quando Deus chamou Saul, Saul era um moço lindo, bonito. Era porque Israel estava sem rei e Samuel estava governando sobre eles. Porém, Samuel e os filhos de Samuel já estava velho, com idade avançada, e os seus filhos não estavam andando conforme Deus queria, que seriam os sucessores de Samuel. Então Samuel, vamos ver aqui no 1 Samuel, no versículo 4, do versículo 4 e 5, do capítulo 4 e 5, perdão, onde Samuel, ele se sente triste, porque o povo não queria mais que ele governasse, o povo não queria mais que ele fosse o líder deles. Então o povo começou a rejeitar a Samuel, que estava com eles, julgando tudo aquilo que eles precisavam. Samuel estava ajudando eles, e aí ele continuou. Onde aí visitou o Senhor, desculpe aqui, irmãos, deixa eu achar aqui a palavra para mim ler para você como estavam os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel, um deles era Joel, e eles não andavam diante de Deus, eles não estavam seguindo os passos do pai, eles estavam completamente indo pelos caminhos deles. Aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porém os seus filhos, vou ler o anterior, e sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos para juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinavam à avareza. Olha só, os filhos de Samuel já estavam recebendo o juízo, eles já estavam julgando. God bless you, Sister Evangelista Cheris George, from the Pakistan. Blessings from Unistate America, from Pakistan. God bless you, in the name of Jesus. Então, ele chega e fala, eles eram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam suborno. E perverteram o direito. We are studying the word of God in 1 Samuel 8, verses 2, 3, and 4. About the kids of Samuel. You can read the Bible in these verses. Thank you, sister. The evangelist, she is preaching the gospel in Pakistan. É uma evangelista, uma irmã que é pastora no país do Paquistão, onde há somente 1% da população que é cristã. E o resto não serve a Deus. É um país muçulmano. Um país onde adoram outros deuses. Paquistão é perto da Índia, onde teve lá a guerra lá do Afeganistão, para aqueles lados de lá. É bem fora do nosso continente. God bless you, sister, in the name of Jesus. I am praying for you, I am praying for your ministry, in the name of Jesus. Então, o que aconteceu foi que os anciãos de Israel se congregaram em Ramá e falaram: não, nós não queremos mais Samuel. Porque os filhos de Samuel, the kids of Samuel was not walking in the way of his father, the prophet Samuel. Samuel was a man of God and his kids was not in the same way. In 1 Samuel
chapter 8. So if you want to read the Bible, is this that we are studying today. I am preaching in Portuguese for Brazil and Spanish for the countries that speak Spanish and Portuguese. Also Africa speak Portuguese. God bless you, sister. Stay with us here. God bless you. Então, o que acontece é que eles não estavam andando conforme Deus queria. E o que aconteceu? O povo começou a achar ruim, eles eram corruptos, os filhos de Samuel. Não eram como Samuel, eles não andavam como Samuel. E aí o que acontece? Eles pediram um rei, pediram a Deus um rei. E disseram, Samuel, olha, nós sentimos muito, mas nós não queremos mais que você nos conduza. Nós queremos um outro rei. Foi quando Deus fala com Samuel. Samuel fica triste com aquilo. Samuel começa a pensar, mas como? Toda a minha vida eu fui o juiz aqui sobre Israel e agora o povo me rejeita. Eu fiz tantas coisas boas e agora o povo não quer mais saber de mim. E aí o que Deus fala com ele? Samuel, deixa o povo, eu vou dar um rei para eles. E eles vão ter que andar na linha, porque esse rei não vai ser um bom rei. Aí Samuel pega e fala com o povo e diz, olha, o rei que vocês vão ter vai ser um rei que vai cobrar dízimo de vocês, não vai ser tão bom quanto eu, mas se vocês querem. E o povo diz, nós queremos o rei. Eles, em 1 Samuel capítulo 8, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à voz e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. E constituíram Saul. Aí foi um rei duro. Foi um rei duro com o povo. O povo tinha que dizimar, Saul foi um rei duro. No começo, Saul era bonzinho. Trabalhava com o pai dele, mas o poder corrompe. E ele se corrompeu. Saul se corrompeu com o poder. Quando Samuel encontra Saul, olha como ele encontra Saul. Olha como Saul era humilde. Para você entender todo o contexto, eu estou voltando atrás para que você venha entender o contexto. 1 Samuel capítulo 9. Olha o que Saul estava fazendo. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo. Vê bem, aparência perfeita. Do que ele? Dentre os ombros para cima sobressaía de todo o povo, ou seja, era alto e bonito. Saul tinha toda a aparência para ser um rei, perfeito para o que Israel queria. Deus entregou para o povo o que eles estavam pedindo. Queriam um rei com boa apresentação, certamente queria alguém à altura. Não foi como Davi, que quando Deus escolhe Davi, ele escolheu o menor. O povo olha a aparência. Deus deu Saul segundo a aparência que eles queriam. Quando apresentaram Saul, nossa, era o perfeito. Não havia outro homem mais alto que ele, então de porte, altura. Era perfeito. Perfeito para governar o povo. O povo exigiu. Samuel ficou triste com aquilo. Samuel, a paz do Senhor, irmã Zélia, que Deus abençoe o seu ministério, tenha acompanhado aí tudo que você tem feito aí. Uma saudação para você, para a sua família, para o seu esposo, em nome de Jesus. Então, para quem não sabe, a irmã Zélia, ela faz um trabalho muito lindo aí em Foz do Iguaçu, com as pessoas que são moradores de rua e têm vícios. E ela faz um trabalho, eu conheço o trabalho da irmã Zélia de muitos anos, é uma bênção. Tem mudado a história de Foz do Iguaçu e a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe seu ministério, irmã Zélia. E aí Deus escolhe, pega o rei aí que vocês querem.
deram Saul. Mas Saul, depois que foi constituído rei, a coisa mudou. Ele recebeu todas as bênçãos, ele estava sob a obediência de Samuel, ele obedecia, fazia tudo, governava junto com Samuel. Depois de um determinado tempo, Saul começou a se achar. Eu sou rei, por que eu vou ter que estar me submetendo ao profeta? Ele, afinal de contas, ele já foi. Eu que estou governando, ele que tem que andar conforme eu quero. E aí foi Saul criando aquele espírito de desobediência, aquele espírito de rebeldia, que a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus se apoderava dele. Era um mau caráter. Estava agindo conforme Deus não queria. Mas porque o povo exigiu. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pede para Deus. Pela insistência de você querer algo, Deus te dá e aí vem uma prova. E aí você não entende, mas por quê? Eu pedi para Deus. O povo pediu para Deus um rei. O povo queria um rei, como todas as outras nações. Eles queriam ser igual aos outros. Eles queriam andar conforme aquelas outras nações. Somente eles não tinham rei. Eles tinham Samuel que governava, tinham os filhos de Samuel que eram corruptos, era avarento, eram corruptos. Então eles queriam de qualquer maneira. Samuel advertiu eles. Ei, o rei vai ser diferente. Quando vocês tiverem um rei, a coisa vai mudar. Não importa, nós queremos igual. Isso acontece com muitas mulheres, com muitos irmãos, quando querem algo de Deus. Eu quero. Aí vem uma bênção, que é uma prova, mas Deus deu. Deus deu porque você insistiu. Quando chegamos aqui em 1 Samuel capítulo 31, que Saul morre, Saul se lança a espada. Durante essa semana nós estamos falando sobre as perseguições. Toda a perseguição que Davi sofreu na mão de Saul. Enquanto Saul pôde perseguir, Davi ele perseguiu. Até chegar ao ponto de procurar uma mulher adivinha e esta mulher invocar Samuel, que já era morto, para falar com ele se ele venceria aquela batalha ou não. Ele estava tão cego com o poder que ele estava, que ele só sabia perseguir Davi e achava que jamais iria voltar a perseguição para o lado dele. Mas ele chegou num momento que ele começou a sentir, agora aqui o negócio está ficando diferente. Deus não está mais falando comigo, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não tenho mais sentido nada, eu não tenho sonhado. E ele vai e procura uma mulher feiticeira, a mulher Petonisa, que invocava os deuses. Quando ele chega lá, a mulher Petonisa ficou com medo, porque Saul já tinha exterminado os deuses que não eram os deuses dele. Ele queria que Israel andasse conforme Deus queria. Até então ele estava fazendo tudo certo. O problema de Saul era a desobediência dele. Ele que era teimoso, ele que era o problema ali em Israel. Ele estava fazendo tudo que Deus não queria que ele fizesse. E a soberba, a arrogância é uma das coisas que Deus mais abomina. O primeiro a se rebeliar no céu, quem foi? Satanás. Ainda levou vários anjos com ele. Então Deus, ele abomina, ele abate o soberbo. E Deus abate aqui. Ele abateu Saul de uma maneira que foi triste quando ele chegou naquele ponto de se lançar sobre a própria espada. Desejou a morte, mas ainda ali ele estava com orgulho. Porque Samuel tinha dito para ele, ainda hoje, tu e teus filhos irão estar aqui comigo. Ele sabia que ele ia perder a guerra. Ele estava ciente porque ele já tinha falado com Samuel. Samuel voltou depois de morto para falar para ele, olha, Saul, acabou. Eu te avisei. Deus te avisou. Você não quis obedecer. Você não quis. Você foi avisado. Ele estava ciente de tudo que fazia. Se fazia de bobo, porque não queria mudar. E quantos não querem mudar? E aí Deus vai falando, e ele não muda. E você vai orando, e a pessoa não muda.
E você vai dizendo e a pessoa não quer saber. Finge que não ouve. Chegou um momento que Saul ficou tão encurralado que a justiça de Deus chegou sobre a vida dele. E ele pede, ele implora pro pajem dele: me mata, porque eu prefiro morrer na tua mão do que morrer na mão deles. Eu prefiro morrer pelo menos eu não vou cair na mão do meu inimigo. Ou seja, ele foi inimigo de Davi por quase 15 anos. Fez com que Davi saísse de Israel e fosse morar lá nos filisteus. Davi não tinha mais para onde fugir. Davi fugia da perseguição sem causa. Talvez você esteja fugindo da perseguição sem causa. Porque não há razão para aquela perseguição. Não há razão para a sua perseguição. Mas é pela unção que Deus coloca sobre a tua vida. Essa unção é que causa inveja, essa unção é que causa o desgosto, essa unção é que causa a raiva, essa unção é que causa esse espírito de destruição, de competição. Porque Davi queria fugir. Davi não estava interessado em tomar reino de ninguém. Se ele quisesse, ele poderia ter tentado. Mas Davi estava escapando pela vida dele. Porque o cargo que Deus tinha preparado para ele é que estava causando tudo aquilo. Se ele soubesse que o preço seria esse, qual é o preço que você está pagando pelo teu ministério? E aí chega um Saul da vida e quer te tirar. Não, é eu. Eu sou mais inteligente que você. Eu sou melhor que você. Você é um zero à esquerda. Davi se sentia uma pulga. Ele chegou a dizer para Saul: Saul, por que tu me persegue? Saul, o que eu fiz para você me perseguir desse jeito? Eu não tenho feito nada a não ser escapar, a não ser fechar minha boca e não falar nada. Mas você continua atrás de mim, continua me perseguindo, até eu não ter mais para onde fugir. Davi não estava mais interessado naquela peleja. Não estava mais interessado em reinado nenhum. Porque a circunstância que ele estava vivendo era de fuga. A circunstância, eu quero me escapar dessa perseguição. Ele só pensava em fugir da perseguição. Ele só pensava em escapar por ele. Aqueles 600 homens com ele foram morar lá na terra dos filisteus. Quando eles vão para a peleja, quando começa o movimento do reinado de Saul acabar, que Deus começa a advertir: ei, Saul, para aí. Até aqui tu foi, mas agora a minha mão vai virar contra ti. Olha o que acontece. Vem Saul para guerrear com os filisteus. Os filisteus se reúnem. O rei se reúne, o rei dos filisteus. Quando os príncipes dos filisteus chegam à conclusão de que Davi não deveria ir para aquela peleja, porque ele estaria indo a uma guerra onde ele iria guerrear com seu sogro. E eles estavam na dúvida de correr o risco e perder a guerra por isso. Davi não foi bem visto pelos príncipes. O rei dos filisteus gostava dele, mas o rei tinha príncipe, teria que escutar os príncipes. Mandaram Davi de volta. Imagina, você vai viajar, você feliz da vida que vai por uma batalha, que para um homem que está na guerra, uma batalha é uma vitória. Ele vai, é vida ou morte. Lá volta Davi. Quando ele volta, tá tudo saqueado na cidade dele. Levaram as mulheres, levaram tudo. O povo quer apedrejar ele. O povo está querendo te apedrejar. O Davi estava cansado daquela peleja. Eu tenho para te dizer hoje que quanto mais a peleja aperta, quanto mais a prova aperta, é mais próxima que está a tua vitória. Mas eu tenho certeza que você não quer ouvir isso de mim. Eu tenho certeza que você queria ouvir outra palavra. Porque a tua prova está sendo tão dura, que você não está aguentando mais. Davi não estava aguentando mais. E agora o povo quer apedrejá-lo.
Ele volta para casa cansado, já foi rejeitado pelos príncipes dos filisteus, tá num campo que não era dele. Ele não podia fazer nada, ele não era rei, ele não podia mandar nada, não posso ir para a guerra, então volto. Mas foi humilhado, porque chegaram a perguntar, mas quem é esse aí? Esse é Davi, filho de Jessé? Aquele que combateu o gigante? Não, não vai para a guerra não.